tudo bom? É muito bom poder estar aqui novamente com vocês e agradecer desde já, porque vocês têm sentado aí no sofá, deixado a gente sentar aí no sofá do lado de vocês, trazendo as mensagens que são simples, mas são de coração, são feitas de coração e com muita oração também. E hoje nós estamos, não sei se já deu para vocês perceberem, nós estamos aqui numa praia, numa beira-mar, num lugar muito bonito. Por quê? Porque a mensagem de hoje, inclusive, tem tudo a ver com esse ambiente. Foram vividas essa experiência por 7 homens. 7 homens que eram 7 pescadores, que era Pedro, conhecido também por Simão, que era o Tomé, Natanael, também o Tiago e seu irmão João. E faltam 2, não é? Para fazer 7. Só que na Bíblia não menciona, pelo menos eu não encontrei. Se vocês souberem, escreve aqui na descrição esses nomes que estão faltando, desses pescadores, desses que foram discípulos de Jesus. E então, a mensagem vai ser trazendo esses personagens reais, né? Que a Bíblia nos passa. E eu espero que seja de grande proveito para vocês, que vocês possam tirar lindas e boas lições para a vida de vocês, assim como também para a nossa vida. O Pagani vai trazer mais detalhes dessa mensagem e, mais uma vez, Maranata. Olá, um bom dia para todos vocês, mas um bom dia mesmo, né? Nesse verão maravilhoso, num local que proporciona alegria, né? Nos fascina uma praia tão bonita como essa. Você sabia que há 2000 anos atrás, Jesus teve um encontro também na praia com 7 discípulos? E nós vamos ver como é que Jesus marcou esse encontro. Lá em Mateus, no capítulo 28, ele envia um anjo. E esse anjo, no capítulo 28, no verso 6, fala assim: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. A certeza que o anjo está dando. Olha, ele falou que ia ressuscitar no 3º dia e ressuscitou. Agora o encontro, agora o convite. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia. E lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. Então estão entendendo aqui? Então Jesus, através do anjo, marca um encontro com os seus 7 discípulos. É interessante, e vocês vão ver uma coisa. No capítulo de João 21, no verso 1, começa assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vocês repararam uma coisa? Que parece que Simão e os seus outros amigos cansaram de esperar Jesus? Parece que Jesus demorou um pouquinho. Você também não gosta de esperar ninguém? Quando você está na rodoviária, na estação ferroviária ou no aeroporto, que aquela pessoa querida, aquele amigo ou sua família está chegando de outro lugar e o veículo que está trazendo eles, né, transportando eles, se atrasa, como é que você fica? Impaciente, né? Preocupado, não é verdade? Como é bom quando chega na hora certa, nesses termos, né? Você fica todo contente em ver aquela pessoa tão querida que você estava esperando chegar rapidamente. Mas quando demora, é complicado, né? Parece que Simão aqui e seus amigos perderam um pouco a paciência e foram fazer uma coisa muito interessante, foram pescar. Eles voltaram à sua velha profissão. Por que será, né? Será que eles estavam com receio do futuro? Agora que nós não temos Jesus, nós temos que trabalhar, nós temos que ter alguma renda para a minha família. Então vamos fazer aquilo que mais gostamos e aprendemos dos nossos pais, não é verdade? E foram pescar. Só que eles lançaram a rede várias vezes e não pescaram nada. Qual seria a sua reação? De alegria? Lógico que não. De decepção, de chateação, né? Deprimido, né? Desanimado, não é verdade? Mas não vamos voltar ao texto. E é engraçado que Jesus fala assim: ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. No verso 5, ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Vocês estão notando aqui que é interessante que Jesus trata eles com um carinho enorme.
filhos. Será que nós tratamos a nossa família assim também? Será que nós tratamos nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, até mesmo aqueles que muitas vezes são agressivos com a gente, de uma maneira diferente, de uma maneira como Jesus, filhos, de uma maneira tão amável e carinhosa? Vamos pensar nisso. Olha o exemplo do mestre que está nos dando aqui, não é verdade? E eles responderam, não. Repara bem uma coisa, esse não é muito duro. Esse não está demonstrando o que eles estavam sentindo naquele momento. Quando Jesus pergunta se eles pescaram alguma coisa, não. Eu acho que eu também daria essa resposta. Decepcionado, chateado, com o coração duro, pesquei tanto, pensando que eu ia trazer algo para minha família e não trouxe nada, absolutamente nada, não é verdade? Quantas vezes também não somos duros com as pessoas que nos perguntam que não tem nada a ver com a situação que eu estou passando, não é verdade? Vamos pegar novamente o exemplo do carinho e do amor que Jesus transmitiu para eles desde o primeiro minuto. Agora, no verso 6, Jesus vai dar uma ordem muito interessante. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. É interessante aqui que Jesus vai dar a solução para eles. Lance a rede para o lado direito, porque vocês vão ter sucesso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês, meus queridos? É por isso que Jesus fala muitas vezes com a gente. Dirige os teus passos nos meus caminhos para que minhas pegadas não vacilem. Deixa que Jesus venha dirigir a sua vida. É difícil? É, mas se entregue a Cristo. Ore, seja humilde, dá um furo no eu. É Jesus que sabe o melhor. É Jesus que sabe nos guiar no melhor caminho. E aqui ele continua falando assim, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançado ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Você sabia que Pedro me dá um exemplo aqui? É que quando ele confirma através de João que era Jesus, ele pulou rapidamente na água e foi nadando rapidamente para encontrar Jesus. Nós fazemos isso todo dia? Será que eu fiz hoje de manhã, a primeira coisa quando eu abri meus olhos, depois de uma noite tranquila de sono, eu procurei Jesus com alegria? Será que eu faço isso todas as manhãs, no meu trabalho? Será que quando eu vou à igreja eu vou alegre, vou feliz e quero chegar o mais cedo possível para ter um encontro maravilhoso com Jesus? Será que você faz isso? Porque no nosso trabalho é engraçado, a gente chega sempre a horas. Por quê? Porque nós temos medo de perder o nosso emprego, nós temos medo do patrão nos mandar embora. E o nosso patrão lá de cima? Ele também não tem o mesmo direito, ele também não tem o privilégio de ser o nosso pai, de nos chamar e nós estarmos ali a horas, ou antes mesmo da hora nós estarmos ali com alegria para adorá-lo? Pensem nisso. Como é que é a sua vida quando você acorda? Como é que é a sua vida quando você vai na igreja? Pense nisso, meus queridos. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Sabe o que Jesus demonstra para mim? Meus queridos, não se preocupe com as coisas materiais, se preocupe com as coisas espirituais. Por isso que ele fala duas coisas em João e Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Em João, no capítulo 4, ele fala uma coisa, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você está vendo? Isso está apontando sempre o principal para nós, a comida espiritual. Porque a comida material nunca vai faltar. Ele demonstrou isso desde o início, desde aquela pesca maravilhosa, a primeira vez que eles não pescaram nada lá em Lucas capítulo 5, ele forneceu a solução. Então repare essa mensagem que Deus está enviando para mim e para você também. E é interessante que Jesus fala no verso 10, disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco, arrastou a rede para a praia e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Seguir Jesus é milagre atrás de milagres. Eles não pescaram um peixe, pegaram 183 e a rede não rompeu. Outro milagre.
E repara, grandes peixes. Jesus não te dá o troco, Jesus dá tudo aquilo que você precisa. Já pensou nisso? Será que nós devolvemos aquilo que Jesus nos pede? Ou aquilo que nós pensamos que é bom, aquilo que nós pensamos que é o mínimo que nós devemos devolver? Repara o que Jesus fez com eles, repara o carinho, repara o suprir das suas necessidades. Jesus hoje quer suprir as suas necessidades, como eu também. Eu não sei qual o problema que você está passando. De repente você perdeu o emprego, de repente as coisas não estão correndo bem na família. Ou você, meu jovem, que na faculdade as coisas não estão correndo nada bem através dos testes, das notas. Ou você no seu namoro, não é verdade? Ou você casou recentemente e as coisas não estão se ligando como você estava pensando. Procure Jesus, porque tem a solução. Se ele solucionou o problema desses 7, é lógico que ele vai solucionar os nossos problemas. Que Deus te abençoe essa semana. Maranata, Cristo vem.